A partir de agora, vamos ouvir uma palavra com o pastor Jorge Novaes. Os verdadeiros filhos de Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos e ouvintes, você que me ouve agora, quero agradecer a Deus pela a sua atenção, pela sua audiência, dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração neste momento que você está a ouvir este áudio, esta palavra da parte de Deus, tá? Você que está aí ouvindo no seu caminhão, no trabalho, dirigindo aí no trânsito, em casa, no escritório, mesmo descansando no seu momento, no seu lar, pois Deus tem uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus diz, lá afirma no livro de Marcos 16:15, o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos que fossem, dizendo: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Muito bem. Queridos amigos, irmãos e ouvintes, talvez você já tenha ouvido dizer que todos são filhos de Deus, né? Que todo mundo são filhos de Deus. Eu já ouvi isso de diversas pessoas. Esta declaração parece um tanto agradável, parece um tanto satisfatória, parece algo muito boa, inclusiva, que inclui todos como filhos de Deus, né? Pois bem, será que a Bíblia Sagrada afirma exatamente assim? Bom, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou os céus e a terra e criou o homem, criou Adão, né? Se você for observar lá na genealogia, uma delas afirma que Adão foi filho de Deus, né? Pois bem, Adão foi filho de Deus, mas temos que entender que foi um filho de Deus por criação, porque Deus criou Adão, o primeiro homem, do pó, né? Do barro, da terra, e assoprou nas suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. Então o homem foi feito alma vivente, né? O espírito, a alma e o corpo está ali. O corpo é a parte material que Deus fez da terra, do barro. O espírito foi o sopro de Deus, e a Escritura afirma, e o homem foi feito alma vivente. Então Adão, ele é chamado um filho de Deus por criação, por Deus ter criado, é verdade? Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele é o único filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, que é o único filho de Deus. Então, por isso que a gente tem que entender, então, já que o único filho de Deus é Jesus, e como que Adão é filho de Deus? No sentido que eu estava explicando, né? Mas Jesus Cristo é filho de Deus não por criação, como Deus criou Adão, não. No livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 5, por ali, vamos achar escrito que Deus diz: a qual dos anjos jamais Deus diz, : Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, não por criação, mas gerado de Deus, né? Da natureza de Deus. Por isso que ele é divino. Ele é o único Filho de Deus que foi gerado diretamente de Deus, do ser de Deus, da natureza de Deus, gerou o Senhor Jesus Cristo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele já tem em si a divindade, por causa que é da natureza do Pai, de Deus. Compreende? Pois bem, então a gente observando aí que o texto de Marcos 16, 15, 16, o Senhor Jesus, que é o mestre, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Olha aí, o Senhor Jesus, ele referiu aos seres humanos, homens, mulheres e todos, como
criaturas, né? A toda criatura. Tem mais criatura de Deus, como os animais irracionais, mas não é a eles que é direcionado a mensagem da salvação, a mensagem salvífica, a mensagem das boas novas do Evangelho, das boas notícias que Deus tem para a humanidade, é exatamente para o homem e para a mulher, para você, para o senhor, para a senhora que está a ouvir essa mensagem neste momento. O Senhor Jesus tem uma ordem para nós pregar o Evangelho a toda criatura. Note bem que Jesus Cristo veio buscar e salvar os que haviam perdidos, porque a Bíblia afirma claramente que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Querido ouvinte, querido amigo, não houve nenhum, do ser humano que não pecou, somente Jesus Cristo, que é o perfeito, Filho de Deus. Mas todos os demais têm o pecado, já nasce com a natureza pecaminosa dentro do homem e da mulher. Tanto é que não precisa ensinar o homem a pecar. Mais cedo ou mais tarde, a criança, a adolescente já vai desenvolver aí o pecado, que vai ser um caminho mais fácil para eles do que fazer a vontade de Deus, que exige conhecimento, exige um novo nascimento, exige a graça e a palavra, exige a libertação do pecador. Pois bem, então o Senhor Jesus diz que o homem, a mulher, que não é convertido, que não foi salvo, liberto, salvo em Jesus, são as criaturas de Deus. Muito embora Deus ama a todos e enviou seu Filho Jesus para dar a sua vida na cruz por todos os seres humanos. Não obstante Jesus Cristo ter morrido, consumado o seu sacrifício na dura cruz do Calvário, derramando seu sangue perfeito, inocente e puro, diante de Deus como um sacrifício que substitui o pecador. O pecador é que merece o castigo. Jesus Cristo foi castigado em nosso lugar. No entanto, ele ter realizado o sacrifício, os pecadores ainda não são declarados salvos, justificados ainda, enquanto não crer no Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, converter ao Senhor Jesus, obedecer ao Senhor Jesus, cumprir a justiça de Deus, ser batizado no batismo que Jesus foi batizado, nas águas correntes, levar a sua cruz, viver nova vida, aprender a palavra de Deus, aprender a amar o seu irmão, perdoar o seu inimigo e outras coisas mais do sagrado ensinamento do Santo Evangelho. Então, mesmo que Jesus Cristo já morreu na cruz, mas o senhor, a senhora, você que ainda não se converteu a Deus, ainda está na condição de criaturas de Deus. Lembrando que quem define isso não somos nós, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Bom, em livro de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crê no seu nome. Observe que a Bíblia Sagrada esclarece e deixa aí bastante claro o assunto da questão das criaturas e dos filhos de Deus. Então, aí está o porquê que Jesus mandou pregar a todas as criaturas. Entre essas criaturas, entre todos os seres humanos, os que crê no Senhor Jesus, receber Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de ser feitos. Note bem, queridos irmãos, ouvintes, o verbo fazer. Deu-lhes o poder de ser feito. Está vendo? O homem e a mulher, que era apenas a criatura, que vivia nos delitos, nos pecados, quando ele converteu a Jesus, recebeu o poder, a graça de Deus e o poder para ser feito filhos de Deus.
aos que crê no seu nome. Bom, aqui no Brasil é um país chamado cristão, em que na sua grande maioria da população crê em Jesus. A grande maioria da população brasileira já se declara cristãos, né? Então, o que falta agora é a obediência da fé, porque crê, mas precisa obedecer. Porque a fé sem as obras, ela está morta. A Bíblia diz que os demônios também creem em Deus e eles estremecem, mas não obedecem. Está vendo, meu senhor, minha senhora, jovem, você que me ouve agora? Talvez você é daquelas pessoas que tem um grande respeito a Deus, uma grande reverência a Deus. Quando fala de Deus, você até tira o chapéu. Eu conheço pessoas assim, que diz que Deus está com seu coração, que você ama a Deus, você crê em Deus. Pois é, mas você já está obedecendo a Deus? E como obedecer a Deus? Obedecendo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Onde encontrar os ensinamentos de Deus para obedecer? Você pode perguntar. Eu digo, na Bíblia Sagrada. Quem não crer na Bíblia não tem como crer em Deus, porque a Bíblia é o livro que nos afirma a existência, as obras e a palavra de Deus. Compreende? Então não dá para desassociar, separar, dizer que crê em Deus e não crer na palavra de Deus, está na Bíblia. Não tem como. Porque de onde a gente passou a saber que Deus existe? Na Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Então, uma vez que você agora entende que a Bíblia é o livro de Deus, agora precisa saber que para viver a sua vida, as coisas que pode fazer, que não pode, que agrada ou que desagrada a Deus, vamos encontrá-las na Bíblia Sagrada. Então, entre os cristãos que creem em Jesus, mas precisa converter a Deus. Você já crê, você não está tão longe, né? Mas precisa converter. Várias passagens na Bíblia ordena ao homem converter. Compreende, meus irmãos? Precisa arrepender. Arrependimento. Você fala, eu fiz uma coisa errada, eu provei uma droga, eu bebi, eu falei, eu xinguei, eu briguei, eu falei umas coisas, eu fiz algo que eu estou com um pesar, com a consciência pesada, eu estou com remorso. Pois é, mas passa uma semana, você faz novamente, depois de um mês você torna a fazer novamente. Então, meu senhor, minha senhora, com toda a franqueza, ainda não se arrependeu, não houve o arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É a decisão sincera, profunda, decisão mesmo, junto com a graça e a força de Deus, que você tem de parar com aquilo, parar com aquele ato pecaminoso, né? Parar com os vícios, parar com as drogas, parar com a bebida alcoólica, parar com a prostituição, né? Parar com a pornografia e tantas coisas. É o arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você é daqueles que faz as mesmas coisas e todo dia está pedindo perdão para Deus e continua fazendo as mesmas coisas erradas, não foi perdoado. Porque aquele que confessa e deixa, Deus quer ver uma prova do arrependimento, é quando a pessoa parou de fazer. Então o arrependimento é a decisão sincera de parar de pecar, de fazer as coisas erradas e converter a Deus. Então a Bíblia diz que os que creem no Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí, serem feitos, olha o verbo. Então, para a criatura, um ser humano no pecado, perdido, nas trevas, para ele chegar ao ponto, à condição de ser chamado, declarado
biblicamente e autentificado, confirmado por Deus como um filho de Deus, é necessário fazer uma obra em seu coração, uma obra em sua vida. Querido amigo, irmão, ouvinte. Então, o Filho de Deus, ele vai concordar com a vontade do Pai, né? Que passou a ser o Filho de Deus, no sentido que ele passa a amar a Deus, concordar com Deus, ter comunhão com Deus, ter perdão de Deus. Então, um filho de Deus, reconhecidamente, não vai fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, do Pai. Porque se a pessoa está no pecado e praticando as coisas erradas, a Bíblia vai classificar ele, por causa das obras más, como filho do diabo. Jesus, quando ele discutia com os fariseus, Jesus chegou a dizer para aqueles fariseus, eles diziam que eram filhos de Abraão, e Jesus disse, vocês procuram me matar, Abraão não fez isso. Como é que vocês são filhos de Abraão e procurando fazer obras que Abraão não fez? Vocês procuram me matar, né? Jesus disse, vós tende por pai o diabo. Olha aí, ó. E ele não firmou na verdade, que é o diabo, que é o primeiro homicida, né? Então, o que classifica a pessoa ser um filho de Deus? Ouvir, temer, obedecer, seguir o Senhor Jesus. As obras dele, na prática, o modo de vida, entendeu? A conduta cristã, o testemunho, a nova vida. Olha o verbo feito, deu poder. Por isso que a senhora tentou deixar o cigarro, não consegue. Já fez tratamento, não conseguiu. A pessoa fica internado 6 meses na casa de recuperação. Quando sai, às vezes, algum deles, o primeiro bar que ele encontra já vai entrar e tomar cerveja. Compreende? O presidiário ficou preso lá 1 ano, 2, 3, ouvindo as pregações, o ensinamento. Saiu, ganhou a liberdade, já está de novo nas coisas erradas. Por quê? Porque, embora cumpriu o seu tempo na prisão, segundo a lei da terra, ele não foi liberto no seu interior, não foi feita uma obra dentro do homem e da mulher, não foi feito um filho de Deus, entendeu? Queridos amigos, ouvintes, então Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aí sim, essa afirmação se une a muitos testemunhos de pessoas que outrora foram pessoas que viciados, violentos, foram perigosos, estavam presos, de pessoas que tinham tirado vidas, pessoas que viviam aí perdidas na prostituição, e hoje são testemunhas de que Jesus libertou e que hoje eles não fazem mais as mesmas coisas e nem querem fazer nunca mais, porque recebeu nova vida, nasceu de novo e nasceu para Deus. A Bíblia afirma em João capítulo 1, versículo 12, 13, que estas pessoas que receberam a Jesus, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é uma obra dentro do homem, uma obra dentro da mulher, descrito que estes quais não nasceram nem da carne e nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Está na Bíblia, João capítulo 1, versículo 12, 13. Mas como assim? Você pode dizer, mas como? Explica isso. Eu nasci da vontade da carne, do homem e da mulher. Meu pai e minha mãe se ajuntaram, uniram e gerou. Eu nasci deles. Eles casaram e eles se uniram. Então, eu nasci do sangue do meu pai, do sangue da minha mãe. Sim, mas é isso que Jesus quer dar a entender. Que mesmo que você nasceu do seu pai e de sua mãe, claro, você é uma criatura. Agora, para ser o filho de Deus, um filho de Deus, tem que nascer de novo, da vontade de Deus. Que coisa linda, né?
da vontade do pai e da mãe, gerou você, o homem, a mulher, o jovem, um ser humano, uma criatura de Deus. Agora, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus, entendeu? Do evangelho do Senhor Jesus, que você creu e converteu, aí gerou em você uma nova criatura. Mesmo que você olhe no espelho, você vê, sou eu. Mas você vai olhar nas suas obras, você fala, é outro. Eu estou mudado, eu estou libertado, né? Você olha assim, passa, vê lá o pessoal tomando cerveja no bar, e você olha assim, eu não quero mais. Eu converti a Jesus. Na verdade, eu nasci de novo. Sim, eu estou vendo que eu estou sendo feito filho de Deus. É verdade. Você que gostava dos filmes, gostava de pornografia, gostava de coisa errada, você agora não quer mais, por causa do ensinamento também da palavra de Deus. Tudo trabalha junto, o ensinamento, o Espírito Santo, a graça, a sua fé, o seu esforço. Deus manda esforçar. Amém? Agora que você nasceu da vontade de Deus, do querer de Deus, nasceu você agora espiritualmente, um novo homem, a nova mulher. Quantos eram violentos, hoje são crentes, não faz mais violência. Quantos eram viciados, hoje são libertos. Quantos roubava, não rouba mais. Aconteceu com Zaqueu. Senhor, se eu defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais e dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus diz, hoje chegou a salvação nessa casa. Zaqueu encontrou com Jesus, aceitou Jesus, e já Zaqueu, no mesmo instante, já começou a produzir fruto de um salvo. Já arrependeu de ter defraudado alguém, já pensou nos pobres, já teve obras da fé. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a todos você, querido amigo, irmão, ouvinte. E eu quero convidar você, visite uma das nossas igrejas pentecostal do Filho de Deus, nosso pastor presidente, o pastor Eduardo Santos, ali em Aparecida, Goiânia. Então, as nossas igrejas pentecostais do Filho de Deus estão em diversos lugares do Brasil, em diversas cidades do Brasil e em alguns outros países do mundo. E você que deseja aceitar Jesus como Salvador, diga comigo, Senhor Jesus, eu aceito Jesus como único Salvador da minha alma. Me perdoe meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. A partir de agora, eu me torno um crente, eu recebo Jesus para ser feito em mim um filho de Deus e passo a ser membro da Santa Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Amém, Jesus. Senhor Jesus, abençoe esse irmão, essa irmã, esse ouvinte que me ouve agora e aceita Jesus como um Salvador. Perdoai, meu Deus, seus pecados, meu Pai, todos desde quando ele entende do seu primeiro pecado, que diga sua consciência, Senhor, que lembra ou que não, até o momento. Porque o Senhor promete perdoar, Senhor, e dos seus pecados não lembrarei mais, e os lançarei no mar do esquecimento. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Onde houver opressão, Senhor, destrói a opressão, tira os vícios. Você que fumava, que bebia, a partir de agora já vai ter nojo dessas coisas. Aleluia! E vai querer ser um crente fiel a Deus. Procurando a nossa igreja pentecostal do Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.